Operações na forma trigonométrica. Pessoal, veja bem. Muitos mal conseguiram aprender trigonometria quando o assunto era trigonometria. Então não confundam a dificuldade que vocês devem estar pensando que vão ter com números complexos com a dificuldade que vocês têm em trigonometria. Eu imagino que o que foi explicado, os números complexos, eles não são tão complicados assim. E a grande dificuldade, o grande pavor aí para alguns agora, deve ser justamente esta forma trigonométrica. Até então, eu acredito que a gente não viu nada difícil. O problema aqui são os conhecimentos de trigonometria que estão um pouquinho escassos, né? Se já naquela época já não estava dando muito certo para alguns, imagine agora ter que relembrar tudo aquilo, né? Todos aqueles conhecimentos para aplicar junto com o número complexo. Então, assim, não vou fazer um vídeo muito extenso, não vou pegar pesado nessa forma, né? Principalmente em vídeo, tá? E se eu cobrar uma questão ou outra na prova, é ali uma questão só para diferenciar os homens dos meninos, mas não se preocupem tanto com isso, não. Não vou entrar em muitos detalhes das operações, por quê? Porque vai faltar para a grande maioria justamente o conhecimento de trigonometria, tá? Mas vamos lá. Vamos ver agora por que alguns usam essa forma trigonométrica. Porque se fosse só alguma coisa chata e difícil, ela não seria usada, tá? Mas como eu falei, para fazer soma e subtração de número complexo, a gente trabalha na forma algébrica, né? Na multiplicação, a gente ainda não vê muito resultado. Então, quando eu vou fazer uma multiplicação, vocês vão ver aqui que já tem uma facilidade, tá? Já tem uma facilidade. Mas ainda não é grande coisa. Mas olha só, vocês já vão entender desde já por que a forma trigonométrica pode ajudar na hora de fazer as operações. Veja só, eu vou dizer que Z1, né, na forma trigonométrica, ele é ρ1 cosseno de θ1 mais I seno de θ1. Tá bom? E esse Z2, eu vou dizer que ele é ρ2 cosseno de θ2 mais I seno de θ2. Como é que seria uma multiplicação desses dois números complexos? O que seria fazer Z1 vezes Z2 na forma trigonométrica? Olha, bem simples. É só pegar, ó, seria só multiplicar esses dois aqui. Então, você vai multiplicar ρ1 com ρ2. A ordem não importa, tá? E essa parte aqui de dentro, eu pegaria o cosseno, somaria os dois ângulos. Né? Pronto. Seria isso. Vamos lá. Onde é que está a vantagem nisso aqui? Multiplicar os módulos é fácil, porque são dois números reais. Simples, tranquilo. Tá? A multiplicação em si, ó, eu vou restringir a multiplicação dos dois a essa soma. Vou somar os argumentos do Z1 e do Z2 e aí eu calculo o cosseno. E aí, se vocês lembram lá um pouquinho do trigonometria, se muda o valor do ângulo, se ele cresce, se ele passa de 360, isso não influencia muito, né? Eu faço ele recair no ângulo que eu conheço, alguma coisa, então isso não é tão difícil. Bom, na multiplicação, eu ainda não vejo lucro em relação à forma algébrica. Eu ainda preferiria ficar só na forma algébrica, mas veja só, se esse Z2 fosse a mesma coisa que Z1, né? O que eu teria aqui? Eu teria que esse ρ1 seria o mesmo de... Esse ρ2 seria o mesmo de ρ1. Então, seria só levar o ρ ao quadrado. Né? Esse ângulo aqui, em vez de somar, eu teria uma multiplicação. Seria θ1 mais θ1 ficaria 2 θ1. Tá? Então, quando eu tiver uma potência, que é exatamente o que eu vou mostrar aqui, ó, quando eu tiver uma potência,
fica muito mais fácil, que eu não tenho que fazer várias somas, eu não tenho que resolver várias potências de binômios, de binômios, potências de binômios. É simplesmente multiplicar o ângulo, e multiplicar o ângulo é tranquilo, não muda muita coisa para mim. Eu só vou calcular o cosseno de um ângulo, então não me importa qual o tamanho que esse ângulo vai ter. É bem simples. Tá? Então a potenciação, né, de, sei lá, z elevado a n, vou colocar o z assim, dessa forma, que fica mais legível. Eu pego o módulo desse z eleva a n. E aí eu multiplico isso pelo cosseno. Olha só, é só pegar a potência e multiplicar o meu argumento. Mais i seno. É só multiplicar o ângulo e aí depois eu calculo o seno e o cosseno. Tá? Só isso. Pronto. Ficou muito mais fácil. Resolver isso aqui, ó, como a gente já tinha visto aí, sei lá. Nossa, é um absurdo. Isso aqui é uma coisa horrível. Resolver isso aqui é uma coisa de louco, é muito demorado. Agora, resolver, se eu coloco esse número na forma trigonométrica, veja, a única coisa que eu vou fazer é pegar um número real aqui, elevar a 6, né? E pegar o argumento deste número aqui, ó, o ângulo, multiplicar por 6 e depois calcular o cosseno, né? Fica muito simples. Dá para automatizar isso, dá para pedir para uma planilha fazer, dá para pedir para uma calculadora fazer um programa para fazer isso aí. Tranquilo, é só colocar na forma trigonométrica. Então, vamos lá, mais um pouquinho. Na divisão, ocorre alguma coisa bem parecida com divisão. Bem parecida com o que a gente tem na multiplicação, só que assim, eu vou, divisão, ó, Z1 dividido por Z2. Eu vou pegar o módulo do primeiro, dividir pelo módulo do segundo, e aqui, né, eu vou pegar o cosseno, o primeiro, menos o segundo, mais i seno do primeiro, menos o segundo. E aí, se der ângulo negativo? Se esse segundo ângulo aqui for maior do que o primeiro, não tem problema. A gente viu também que é só uma questão de orientação do eixo. A gente pega, vê, faz a relação, né? Eu esqueci o nome que eu usava para quando eu passava de um quadrante para o outro, fazia... Enfim, eu vejo qual o ângulo, se vai dar um ângulo negativo, por exemplo, ó, eu estou aqui, ó, o que eu quero dizer com isso? Né? Suponha que esse primeiro seja um ângulo de 60 e esse aqui seja um ângulo de 30. Eu vou ter 30 menos 60 vai dar menos 30. Ou seja, meu ângulo é negativo. O que é um ângulo negativo aqui no ciclo trigonométrico? Menos 30. Ó, o ciclo trigonométrico tem orientação anti-horária, né? Então ele caminha para cá, ó, no sentido anti-horário. Quando eu pego menos 30, um ângulo de menos 30, ele vai estar aqui, ó, menos 30 graus. Só que um ângulo de menos 30 graus é a mesma coisa que o ângulo de 330 graus. Então, assim... fazer operações de ângulos é bem tranquilo, é bem simples para eu fazer os cálculos do cosseno e do seno, tá? Espero que vocês já estejam mais calmos aí, porque eu já disse que eu não vou pegar pesado com a fórmula trigonométrica. Só por causa da trigonometria, tá? Mas assim, de qualquer forma eu quero mostrar com vocês, quem se interessar aprofunda mais um pouco, pergunta depois, entre atendimento, espera voltar às aulas, vai no livro e olha, não tem problema, tá? E a radiciação? Agora sim, radiciação. Aqui é que ela faz um estrago. A gente está falando de número. Para eu calcular a raiz de um número complexo, primeiro problema. Quando eu calcular a raiz de um número complexo, que raiz eu vou calcular? Eu vou calcular a raiz quadrada, né? Lembrando que a gente não precisa escrever o índice aqui quando a raiz é quadrada, tá? Eu vou calcular a raiz quadrada de um número complexo. Eu vou ter dois resultados, que eu vou chamar de W1, né, o W0, né, e W1 ou W2, enfim. Né? Se eu calcular uma raiz cúbica de um número complexo, eu vou ter
3 resultados. Tá bom? Por isso que essa fórmula aí tá na apostila de vocês, tá tão esquisita. Ele tá falando de um tal de W, tá? A raiz de um número complexo, quando eu aplico uma radiciação, né, eu vou chamar de raiz K. Que raiz eu quero? Eu quero essa raiz K aí. Por que raiz K? Eu peguei um número complexo aqui, eu vou calcular a raiz enésima dele. Então, eu vou calcular a raiz enésima do módulo, tá? Aqui eu vou ter cosseno, olha só que diabo, dividido pelo ângulo, né? O θ desse ângulo eu vou somar com 2kπ, tá? Mais I seno, mesma coisa, divide por n, né? Na multiplicação a gente multiplicava o ângulo, agora a gente está dividindo, tá? Mais 2kπ. Ai, ai. Por que tem esse 2kπ aqui? Eu não falei para vocês que se eu for calcular a raiz cúbica eu vou ter 3 raízes, se eu calcular a raiz quadrada eu vou ter 2 raízes, se eu calcular a raiz oitava eu vou ter 8, ao calcular a raiz oitava eu vou ter 8 raízes. Enfim, é por isso que tem esse K aí. Porque você vai ter, sei lá, n raízes, raiz enésima, você vai ter n raízes diferentes. Então, para cada uma delas, é só você variar o valor de K. Esse K ele vai ser, né? Você faz a conta com ele valendo 0. Então, você só vai ter θ dividido por n. Né? Na outra raiz, você faz essa conta com K valendo 1. Na outra raiz, se você quiser saber todas, você faz essa conta com K valendo 2. Né? E vai até onde? Você não quer a raiz n? Então, você vai fazer até K valendo n menos 1. Por que n menos 1, professor, e não n? Porque eu comecei do zero. Ó. Então, eu vou ter exatamente, quando eu começo do zero e eu contar aqui, eu vou ter exatamente n raízes. Por isso que eu paro em n menos 1. Quando eu fizer n de novo, vai ser a mesma coisa que eu estivesse usando o zero. Eu vou começar a repetir. Aí vai dar o mesmo resultado. Tá bom? Eu sei que é confuso, é complicadinho mesmo. Bom, mas a forma trigonométrica realmente facilita muito se a gente tiver que calcular raízes ou tiver que resolver potências, tá? Principalmente essas duas. Na multiplicação e na divisão já pode ajudar alguma coisa. Uma coisa interessante das raízes complexas é que, por exemplo, eu pego lá a raiz, por exemplo. Quando eu descubro uma raiz, se eu calcular uma raiz quadrada de um número complexo, tá? Se eu calcular uma raiz quadrada, quantas raízes eu vou ter? Ela vai dividir, assim, aí digamos que assim, a raiz seja esse número complexo aqui, ó. Tá? Isso aqui é o plano de Argand de Gauss, tá, gente? O plano de Argand de Gauss. A outra raiz, aí eu pego aqui, ó, esse módulo aqui vai ser exatamente o módulo desse número que eu calculei, de uma das raízes. A outra raiz, ela vai dividir um círculo, né, com raio igual ao módulo, e ela vai dividir o círculo, não são duas raízes, ela vai dividir o círculo em duas partes iguais. Ela vai estar exatamente aqui, ó, a 180 graus de distância. Se eu calcular uma raiz cúbica, né, por que eu estou dizendo isso? Porque, como eu disse a vocês, para calcular todas as raízes, ó, eu tenho que ficar substituindo os valores de K. Você não precisa fazer isso, basta calcular uma, basta calcular mais conveniente. Aí você vai pegar essa que você calculou, digamos que seja a raiz 1 aqui, ó. Tá? Você calculou W1, que foi a mais interessante que você achou, a mais fácil que você achou de calcular. Tá? Então você vai ter uma. Né? Você estava calculando uma raiz cúbica. Então, o que vai acontecer? Ele vai dividir. Aí, o que acontece? Eu achei a raiz 1. Eu tenho o módulo dela aqui, ó. Né? Aí, eu descubro um círculo que está aqui centralizado na origem. Né? O raio desse círculo é exatamente o módulo dessa raiz. E as outras raízes, as outras duas raízes, porque são raiz cúbica, ó. Então, são 3 raízes. As outras duas raízes vão formar um triângulo equilátero. Ela vai dividir esse círculo aqui exatamente em 3 partes iguais. 3 partes iguais. Então, ó, se eu dividir 360 em 3 partes, vai dar 120 para a próxima raiz.
120 para outra e daqui para cá vai dar 120 de novo. Enfim, as raízes elas dividem um círculo aqui em... São n raízes, dividem em n partes iguais. Ou seja, de mesmo ângulo central, na verdade, essas partes têm. Basta você identificar uma, descobrir qual é o ângulo, que não é nada difícil nesse caso aí, e ir colocando as próximas. Simples assim. Mas para entender isso, você vai ter que entender justamente o quê? Um pouquinho de trigonometria, tá? Eu não vou corrigir todos os exercícios, porque provavelmente vai ser um trabalho em vão. São exercícios difíceis, tá? E o vídeo ficaria muito grande. Então, eu vou fazer vou colocar 1 ou 2 questões só para vocês matarem esse assunto. Na hora da avaliação, eu vou focar principalmente na forma algébrica, nas operações, no conjugado, nas potências de i. E no máximo vou colocar uma questãozinha lá de forma trigonométrica, tá? Talvez com operação ou sem operação, só para passar para a forma trigonométrica, enfim. A gente vê na hora da questão. Vou corrigir poucas. Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais na forma trigonométrica, é só mandar um help. Na verdade, pedir um help. Vamos ver aí qual a questão que eu vamos tratar. Sejam essa aqui, obtenha o produto. Não quero obter produto de porcaria nenhuma. Dado o número complexo, tá calculado.